Bom dia. Essa conferência tem sido uma bênção para mim. E eu quero, então, nesse último momento em que posso falar a este grupo, agradecê-los. Quero agradecer também pela oportunidade que tive de conversar com alguns, aqueles que vieram, conversaram comigo. Eu não tive a oportunidade de conhecer todos. Ainda temos um pouquinho de tempo, né? Gostaria de conhecer mais gente. E tem sido realmente muito encorajador e até mesmo desafiador. Eu vou continuar orando por vocês e vou procurar sempre me informar do que está acontecendo aqui. E Deus tem me colocado um carinho muito especial por vocês. E eu quero dizer isso a vocês. Eu amo vocês em Cristo. Eu vou transmitir também o que eu tenho visto aqui a todos os brasileiros que eu puder, pessoas dos Estados Unidos também com quem eu tenho contato. Porque o que eu tenho presenciado aqui tem me feito um bem espiritual muito grande. E eu peço a Deus que Ele me conceda que eu possa também contribuir de alguma maneira para abençoar vocês. Vamos, nessa manhã, olhar a Escritura. Eu quero ler essa manhã em 1 Coríntios, capítulo 4, e vamos falar sobre a definição bíblica de ministério. O que é ministério? O que é o conceito cristão de ministério? E o que pode ser um contraste com a expectativa da cultura. Em 1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler os versos 1 a 5, o apóstolo Paulo escreve assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essa palavra que Paulo inclui aqui nessa epístola é meio que a conclusão do primeiro tema que realmente ele precisa abordar ao escrever aos Coríntios. A carta que Paulo escreve aos Coríntios envolve respostas que Paulo envia a perguntas específicas que os cristãos em Corinto haviam feito através de uma carta que eles enviaram para Paulo. Mas também envolve uma palavra que Paulo tem a dizer sobre questões que ele soube, não porque eles perguntaram, mas porque pessoas lhe informaram. E uma das preocupações que se torna, evidentemente, a prioridade de Paulo, porque ele aborda isso logo no início, é o fato que dentro da igreja de Corinto, as pessoas estavam fazendo facções, divisões em cima de quem era o líder cristão que eles consideravam o melhor e aqueles do qual eles se identificavam, a ponto de alguns estarem dizendo: eu sou de Paulo, ou outros: eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e ainda outras pessoas diziam: eu sou de Cristo, o que não quer dizer necessariamente que eles estavam com a visão correta também. Talvez eles fossem as pessoas com a visão mais centrada, mas talvez as pessoas estivessem quase como que também fazendo uma rivalidade infantil. Paulo chama isso de eles serem meio que infantis na fé. Bem, de qualquer forma, o apóstolo Paulo se assusta com isso, porque ele percebe nisso uma influência da cultura de Corinto entrando na igreja e distorcendo a percepção cristã. Corinto, na Grécia,
uma região onde havia uma valorização muito grande da cultura grega, especialmente da filosofia grega. Então, o que acontecia naqueles meios é que os gregos escolhiam o seu filósofo predileto. Eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles, ou outro nome aí, não vem ao caso. Mas essa ideia de, então, dizer, nas correntes filosóficas, eu sigo esse particular indivíduo, eles então estavam meio que trazendo isso para dentro da igreja. E Paulo acha isso uma coisa absurda. Afinal de contas, o que ele pregava não era diferente do que Apolo pregava, do que Pedro pregava, do que Cristo pregava. Então não havia nem uma lógica em fazer esse tipo de coisa. Era simplesmente uma forma de manter uma mentalidade que trouxeram lá de fora para dentro da igreja. Então Paulo procura corrigir isso. E a essa altura, após uma discussão de quanto aquilo ali não convém, ele faz essa declaração que nos mostra como ele encara o ministério. O que é a nossa visão também, portanto, de ministério, porque se Paulo tinha essa visão, inspirado por Deus, isso foi colocado na Escritura para a nossa edificação. Aqui nós temos um entendimento bíblico de ministério cristão. E observe as coisas que Paulo diz. Primeiramente, ele diz, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministros, aqui no verso 1, é uma palavra que significa servos, aqueles que servem. Então é o que acabamos de ouvir agora mesmo, na última mensagem, sobre a necessidade de também servirmos e não querer a glória. E Paulo diz, essa é a minha postura. E é importante que vocês vejam os líderes cristãos também nessa ótica. Essa deve ser a perspectiva que vocês têm. Vocês devem nos enxergar como ministros de Cristo. E de Cristo também precisa ser enfatizado. Porque existe um Senhor a quem nós servimos. Nós somos servos, nós somos ministros. A palavra ministros quer dizer servos. E nós somos servos de Cristo. Então, um só Senhor e todos os outros servos. Não é isso exatamente que Jesus disse? Vocês não saiam chamando a ninguém aí de mestres ou de pai, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Bem, além disso, ele fala, e dispenseiros dos mistérios de Deus. As coisas que o ser humano, pelo seu intelecto, não consegue descobrir, porque o ser humano tem uma mente limitada e ainda corrompida pelo pecado, mas a revelação de Deus que Deus traz, as coisas que ele discute no capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas Deus revelou essas coisas a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz essas coisas. Então, nós tratamos dessas questões e por isso ele chama de mistérios. É mistério nesse sentido. Para o ser humano é uma coisa inatingível, se não pela revelação, como aconteceu através da vinda de Jesus ao mundo, da profecia entregue a pessoas como os apóstolos e outros que receberam essa revelação direta de Deus. Então nós temos a verdade de Deus revelada, era mistério, era oculto até que Deus revelou. Então nós somos dispenseiros desses mistérios, ou seja, o recado que nós temos para dar, a mensagem que nós temos para o mundo não é outra coisa senão aquilo que Deus revelou. Nós não somos arautos e porta-vozes de um grupo de pessoas, e nem mesmo de uma cultura, mas de Deus. Estamos aqui para transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Bem, a essa altura, o apóstolo Paulo também diz no verso 2, além disso, o que se requer, o que é exigido, o que é cobrado dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, imagine, você é uma pessoa que é colocada nessa função de levar uma mensagem como um embaixador. Paulo usa essa linguagem, nós somos embaixadores de Cristo. E o rei diz, transmita esta mensagem e haja desta maneira ao transmitir essa mensagem. Aquele dispenseiro
da mensagem não pode fazer outra coisa, ele não tem outra coisa a transmitir senão aquilo, ele está vinculado àquela mensagem e o que é requerido dele é que ele seja fiel em agir como aquele que o está enviando ordena que ele haja e fale o que ele quer que ele fale. Não pode falar nada de si mesmo. Agora, o desafio de ser fiel nesse sentido, muitas vezes está no fato que os ouvintes não têm desejo pelas coisas tais como Deus nos manda pregar. Então existe sempre essa tendência para que as pessoas rejeitem a mensagem do Evangelho. Só o Espírito de Deus pode converter as pessoas. E essa rejeição pode acabar nos tornando até um pouco frustrados. Nós queremos o bem das pessoas, nós queremos que as pessoas aceitem, então nós começamos a procurar algum meio para adaptar a mensagem para que ela seja aceita. Agora, diante dessa realidade, algumas pessoas apresentam o Evangelho de forma tão ruim que até os não eleitos aceitam. Existem pessoas em quem Deus não irá tocar-lhes o coração. Elas não crerão. É o que Jesus disse. Vós não credes porque não sois as minhas ovelhas. Quando Jesus estava pregando, e em determinada ocasião ele multiplicou pães, alimentou uma multidão, muitas pessoas comeram. No dia seguinte elas procuraram Jesus de novo. Jesus disse: vocês estão aqui me procurando não porque vocês creram, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. E Jesus disse: vocês têm que se preocupar não com a comida que perece, ou seja, a vida passageira, mas com a vida eterna. Bem, essas pessoas não entendendo isso e não se preocupando com isso, em determinado momento Jesus simplesmente disse: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele reconheceu essas pessoas aqui, a mensagem mesmo que eu tenho para pregar sobre salvação, essas pessoas não querem saber disso. E o que Jesus Cristo fez? Ele mudou a mensagem, ele adaptou, ele disse: bem, já que a mensagem que eu queria mesmo pregar, vocês não querem ouvir, eu vou fazer outra coisa. Não, o que Jesus fez, ele insistiu em falar a mesma coisa, até que aquelas pessoas disseram: duro é este discurso, quem suporta ouvir isso aí? E muitos dos seus discípulos o abandonaram. E o que foi que Jesus fez? Ele correu atrás e disse: não volte, eu pensei melhor, eu posso falar uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Não, Jesus ainda virou para os que ficaram e disse: tem gente indo embora, mais alguém quer acompanhar? Mais alguém quer ir embora também? Foi onde Pedro explodiu com essas palavras: Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Veja a percepção de Pedro. As outras pessoas não estavam preocupadas com vida eterna. Pedro estava dizendo: eu deixar de seguir Jesus? Nós falamos lá em Minas: você está doido? Você está louco? Eu fazer uma coisa dessas? De forma nenhuma. Só tu tens as palavras da vida eterna. A vida eterna acima de tudo. É o que Jesus sempre pregou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Não são o nosso foco. Pois bem, se as pessoas não têm essa compreensão e não entendem a importância da vida eterna, e não é com isso que elas se preocupam, o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Deixe-me então dar um exemplo do tipo de coisa que eu percebo acontecendo em muitas igrejas. E essa não é uma avaliação de igrejas aqui, mas eu não me surpreenderia se também for uma realidade aqui em Guiné-Bissau. Mas no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares onde eu tenho alguma notícia, na ânsia, no desejo intenso de ver pessoas se converterem, pessoas têm feito uma pregação que é bem diferente do que a pregação que você encontra na Bíblia,
que é uma proclamação do arrependimento do pecado para a remissão de pecados. Convertei-vos e arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas a mensagem tem sido mais do tipo assim: existem coisas que você certamente deseja. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras, problemas no casamento, a sua saúde não está boa. Venha para Jesus e pare de sofrer. Essa não é uma proclamação do Evangelho. E irmãos, eu digo a vocês uma coisa: eu cresci observando o meu pai pregando arrependimento para perdão de pecados de uma forma tão clara. Houve determinado momento, no final de um culto, visitante, que nunca havia ido na igreja, foi conversar com meu pai após o culto. Meu pai estava perto da porta, as pessoas passavam, cumprimentavam, e meu pai estava ali, e eu ficava do lado dele, era pequenininho. E veio então um homem, e começou a contar para o meu pai: olha, eu estou com esse problema, minha vida está assim, e falou toda uma história bem difícil. E ele perguntou exatamente isso, eu me lembro disso, foi uma coisa que marcou a minha memória, porque ele disse assim para o meu pai: se eu me converter a Cristo, os meus problemas acabarão? Os meus problemas irão embora? E o meu pai disse, com toda sinceridade, olhou-lhe nos olhos e disse: esses problemas que você descreveu, pode ser que piorem, mas Jesus pode salvar a sua alma. Nunca me esqueci daquilo. Sei nem se o pai lembra, mas aquilo entrou na minha cabeça, porque era uma criança, e eu entendi ali o que é pregar o Evangelho da salvação. Nós temos igrejas no Brasil que colocam placas em frente que dizem: pare de sofrer, como se isso fosse o recado. E é claro que muitas vezes essas pessoas acabam sendo exploradas. Agora, eu gostaria de enfatizar isso, porque eu percebo que o apelo, aquilo que é usado para propagar muitas religiões falsas e formas de paganismo, é exatamente esse tipo de ideia de que existe o âmbito espiritual. Se você usar dessas técnicas, desses rituais, dessas cerimônias, se você entrar para esse movimento religioso que é forte, tem muita adesão, muita gente está lá do seu lado, faça isso porque você conseguirá as coisas que você deseja nessa vida. Esse é o motivo pelo qual pessoas entram em muitas religiões. Essa é a propaganda que é feita para se fazer muitas coisas. As pessoas que promovem as feitiçarias lá no Brasil colocam anúncios dizendo: procure isso para resolver os seus problemas, para a sua vida amorosa e coisas assim. Procure tal médium ou tal vidente, essas pessoas têm as soluções. É essa a maneira que essas pessoas trabalham. E diante de situações assim, a conversão não envolve nenhuma mudança fundamental no coração do ser humano. Porque o coração do ser humano está dedicado a servir-se a si próprio. E ele então encara o espiritual como uma forma eficaz de servir-se a si próprio. Eu tenho certos sonhos, eu tenho certos desejos. Essa religião é uma boa maneira. Ou eu posso entrar para esse grupo, essas pessoas são influentes. Se eu for amigo dessas pessoas, elas poderão me indicar para uma posição que eu desejo. Mas a pessoa está apenas procurando servir a si própria. E o cristão e o pregador cristão tem outra mensagem. A mensagem de Cristo é essencialmente que Jesus Cristo morreu por nós para que nós não mais vivamos para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ou seja, existe uma mudança fundamental, algo que só o Espírito de Deus pode fazer. Porque veja bem, uma pessoa pode mudar de religião como uma pessoa muda de time preferido. Uma pessoa pode pensar: eu tenho esse time como o time pelo qual eu tenho torcido, mas se esse time não está indo muito bem, aquele outro time eu acho que tem mais oportunidades de ser campeão, ele é mais forte, eu vou mudar de preferência de time. E muda. Mas aqui o coração da pessoa não mudou. A conversão verdadeira envolve uma regeneração, onde o Espírito Santo
muda o coração da pessoa, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne na imagem figurada da Bíblia, o que significa que existe uma pessoa endurecida, uma pessoa egoísta, uma pessoa que está mais preocupada em si mesma do que qualquer outra coisa. E de repente essa pessoa entende: eu não sou a causa máxima do universo. Existe um ser maior e uma causa maior do que eu, em função da qual eu devo existir, viver, e eu devo servir a este. Eu não devo promover os meus objetivos. Eu devo aprender a orar assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando a pessoa tem essa compreensão e arrepende-se do pecado, o pecado inclusive de endeusar-se a si mesma, fazer com que ela seja o seu próprio Deus, por assim dizer. O apóstolo Paulo diz que para certas pessoas, o seu ventre é o seu Deus. O modo de dizer, as suas vontades, é aquilo em função da qual ela vive para servir as suas próprias vontades. Quando a pessoa percebe essa forma de pensar e essa forma de viver, é errada. Eu não sou o centro do universo, o Criador é o centro do universo. Eu me renderei a Ele e viverei por Ele. Quando isso acontece, isso é conversão. Veja como o apóstolo Paulo descreve a conversão dos Tessalonicenses. Ele diz: no tocante a nós, eles proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, ou seja, o trabalho missionário de Paulo e seus companheiros, que repercussão teve entre os Tessalonicenses. Ele diz: como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso que é conversão. E pregar o evangelho é pregar isso. Você tem que se converter dos ídolos, aquilo que não é Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, aquele que legitimamente é Deus. E isso é tão importante que você coloque Deus em primeiro lugar acima de tudo e passe a entender-se a si próprio como apenas um servo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e uma outra divindade fictícia. Ninguém pode servir a Deus e a si mesmo. Ou Jesus é seu Senhor, ou você não é cristão. Aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você sabe que quando a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. O cultuar a Deus é aquilo que fazemos quando nos congregamos, como aqui estamos congregados, e louvamos a Deus, e oramos, e cantamos, e nos propomos a ouvir sua voz pela sua palavra e obedecê-lo. Mas também nós adoramos a Deus, ou nós prestamos culto a Deus diariamente, enquanto nós labutamos por promover o nome de Cristo neste mundo. Estamos então proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso precisa ser compreendido. Servir a Deus, essa é a mensagem. Eu quero ler com os irmãos Lucas 17, se puder acompanhar a leitura. Lucas 17, a partir do verso 7. O Senhor Jesus Cristo nos dá aqui uma perspectiva que é tão diferente do que o mundo tem em relação ao que deve ser a realidade de nossa religião. Lucas 17, o verso 7 diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito
tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Isso aqui é o oposto do que a religião que diz: existe uma maneira de você realizar todos os seus sonhos. Venha para Jesus e você conseguirá o que você quer. O correto é você dizer: o meu papel é servir, 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 sem esperar nada. Fazer o certo, fazer o que Jesus ordena, não é mais do que minha obrigação. Se eu for perfeitamente obediente em tudo e guardar todos os mandamentos de Deus, nada mais terei feito do que minha obrigação. Deus não precisa nem me agradecer, nem me recompensar. É claro que Deus faz isso, mas de bom que Ele é. Deus recompensa sim. Mas você deve entender e começar a pensar na sua vida, a sua vida inteira, como aqui você está para servir. Depois existe a glória, mas não tenha a expectativa de que aqui você receberá tudo aquilo que você anseia. Não é assim. E nós devemos aprender até mesmo a orar assim. Não orar no sentido apenas: se Deus me dê isso, me dê aquilo, me dê o que eu quero. Podemos orar por essas coisas. Jesus disse: orar pelo pão nosso de cada dia, isso é parte. Mas também devemos orar: venha o teu reino. Nós devemos orar para que a obra de Deus avance. E devemos orar para que as nossas vidas sejam também úteis e frutifiquem nesse sentido. Eu quero então dar um exemplo de uma pessoa que eu creio que é um grande exemplo sobre exatamente esse ponto. O exemplo de João Batista. O que você acha de João Batista? Ele teve uma vida feliz? Você gostaria de ter a vida que ele teve? Ele acabou vivendo lá fora da cidade, comendo gafanhotos, não sei se o sabor é bom. Depois ele parou na prisão. E depois ele foi decapitado. Não é exatamente o sonho de muitas pessoas. Foi muito maltratado. João Batista tinha um espírito de servo. Ele não estava pensando: a religião é uma fonte de lucro, é uma maneira que eu me tornarei uma pessoa importante neste mundo. Aliás, muito pelo contrário. Alguns dos discípulos de João chegaram para João e disseram para João Batista: o Senhor foi falar sobre aquele outro homem, foi chamá-lo de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora ele também está batizando e tem mais gente seguindo ele agora do que seguindo aqui conosco. Não foi bom fazer essa recomendação. João Batista diz: existe uma cerimônia de casamento, tem uma pessoa que fica ali preparando as coisas, mas a pessoa que vai casar com a noiva é o noivo. Quando o noivo chega, a pessoa que está ali, mais ou menos segurando as coisas, enquanto ele não chega, sai de cena e deixa o noivo chegar ali e tomar a noiva. Pois então, o meu papel era como esse aí, preparar as coisas para o noivo. Agora, essa alegria já se cumpriu, o noivo chegou. E basicamente, João Batista disse para as pessoas: tem mais pessoas seguindo a Jesus agora? E vocês estão fazendo o que aqui? Basicamente, ele disse: por que vocês não vão também? E eles foram fazer exatamente isso. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora, irmãos, esse espírito, isso é grandeza. Você sabe que Jesus Cristo falou dessa forma tão bem sobre João Batista. João Batista, que quando ia nascer, a profecia foi essa, que ele seria grande diante do Senhor. Isso é muito interessante. Ele seria grande diante do Senhor. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Quer dizer, isso é que é grandeza, em última análise. Mas João Batista, de forma alguma, estava tentando construir um império sob o seu nome. Muitas vezes, a luta que nós temos como pastores e líderes envolve o fato que pessoas rejeitarão nossa mensagem. Às vezes até pessoas que entraram na igreja, estiveram ali ao nosso lado, podem abandonar, ou podem até trair. Gente, isso aconteceu com Jesus. Jesus foi traído por Judas, Paulo foi traído. Paulo diz, quando ele escreve 2 Timóteo, sua última carta, finalzinho da sua vida, ele diz: todos os da Ásia me abandonaram. Paulo passou por isso. Isso é característica de ser fiel a Deus neste mundo. Você passará por isso, mas o objetivo não será
construir lealdade pessoal. Eu quero que pessoas sejam leais a mim. Eu quero que pessoas se apeguem a mim. Isso é perigoso. João Batista não agiu assim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E deixa-me então dar uma advertência. Houve um pastor nos Estados Unidos chamado Jimmy Swaggart, que foi muito famoso. Teve programas em muitos países do mundo, em muitas línguas. Eles dublavam as suas mensagens. E ele enchia estádios, literalmente. Mas ele caiu em pecado de imoralidade sexual. Uma coisa grotesca, altamente repreensível. E quando isso aconteceu, a sua igreja disse que ele não poderia pregar por causa desse escândalo. E ele disse, não, irei continuar pregando. E ele fez sua própria igreja. E muitos o seguiram. Porque haviam pessoas que tinham lealdade com ele, mais do que a Cristo. A Bíblia diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele não era um homem de uma só mulher. Ele era um homem imoral. Mas pessoas disseram, mas eu gosto dele, eu sou leal a ele. E ele realmente fala muito bem. É muito talentoso. E ele tem uma capacidade de produzir um grande programa e atrair multidões. Ora, irmãos, se o objetivo é atrair multidões e fazer um grande programa, mantenha um homem imoral assim. Mas se o objetivo é ser fiel à palavra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. E você remove. Mas ele fez isso. E em pouco tempo, o mesmo pecado reincidiu e tornou-se novamente escândalo público. Mas as pessoas que acompanharam e fizeram parte da sua igreja que ele fundou em seu nome, continuaram com ele mesmo na reincidência do pecado. Ou seja, essa relativização da palavra de Deus, que diz, eu seguirei a esse indivíduo, não é o que um homem de Deus promove. Não é. Um homem de Deus está disposto a levar as pessoas a ter um elo com Cristo, como João Batista fez. Um homem de Deus, um ministro de Cristo, não está acima de ser traído e até de ser abandonado. Porque isso irá acontecer. E isso não deve nos desanimar. Irmãos, se nós nos deixarmos abater por essas coisas, nós não concluiremos o ministério. O apóstolo Paulo lutou o bom combate e guardou a fé e concluiu a sua carreira abandonado por todos. Mas ele concluiu a sua carreira. Mas sabe por quê? Porque ele tinha essa visão. A mim, nada me importa, senão que eu conclua a carreira que recebi de Jesus Cristo. Tem que ser essa a sua visão. Se você começar a olhar e dizer, mas as pessoas têm que gostar de mim, as pessoas têm que se apegar a mim, e começar a fazer uma espécie de campanha, porque existem pastores que vivem como que estivessem em constante campanha política por eleição. Eu quero que as pessoas me amem. Então, como que eu faço para ganhar as pessoas? Baseado no que as pessoas querem de mim, não baseado no que Cristo quer que nós façamos. E trabalhar dessa maneira na igreja é uma receita para o desastre, para a sua vida e para os seus ouvintes. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, aplica-te à leitura e à exposição. Ele diz, persevera nesses deveres, porque assim fazendo, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Mas desvia disso, pode ser que você não salvará os teus ouvintes. Irmãos, existem igrejas evangélicas que estão cheias de pessoas que estão indo para o inferno, porque a liderança não está comunicando o verdadeiro evangelho, não está comunicando o princípio correto pelo qual as pessoas devem viver, e as pessoas estão se enganando. Eu sou um cristão, eu aceitei a Jesus, mas na realidade não estão vivendo uma vida de santidade, não se arrependeram do pecado, não colocaram Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo diz no verso 3 aqui do nosso texto, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Esse muito pouco se me dá é uma forma de dizer o que vocês pensam de mim, a nota que vocês vão dar no meu trabalho, ok, aqui, falando francamente, eu com vocês, eu não estou nem aí.
Nem me interessa a nota que vocês dão para o meu ministério. Não vem ao caso. O que importa de um dispenseiro é que ele seja fiel. Fiel ao seu Senhor, aquele que o arregimentou. É isso que importa. Não é a opinião de vocês. Então Paulo está dizendo, vocês estão aí com esse grupo, eu sou de Paulo, vocês estão achando que eu, ficando sabendo disso, vou dizer, ah, que bonito, temos aí um partido de Paulo, ou vocês são os meus favoritos? Paulo está dizendo, gente, para com isso, pare com isso. Esse grupo aí que diz, eu sou de Paulo, saiba que Paulo não está nem aí para vocês. Não é isso que eu estou procurando, não é isso que eu busco, e não é isso que eu quero que continue acontecendo. Arrependam-se. É isso que Paulo faz. Gente, que espírito diferente. As pessoas muitas vezes estão tão preocupadas em atrair grandes números, que estão dispostas a fazer qualquer tipo de alteração na mensagem para fazer com que as coisas vão assim. E pessoas virão a vocês e dirão, vocês conseguirão mais resultados se vocês fizerem isso. Não canse as pessoas. Ouça bem, canse. Não canse as pessoas com falar de Bíblia o tempo todo. As pessoas gostam de outras coisas. Faça essas programações. Isso o povo gosta. Faça assim. Faça modos que as pessoas se sintam valorizadas porque você está falando a língua delas, os anseios delas. Irmãos, as pessoas que não entendem a importância da palavra de Deus e a importância de que a igreja deve girar em torno disso, são as pessoas que mais precisam de igrejas que fazem isso. Mantenha o padrão que Deus estabeleceu para a igreja, mantenha o ensino da palavra de Deus como o centro, e se as pessoas rebelarem-se contra isso, então que se vão. Mas não seja você alguém que deturpa o trabalho de Deus para atender pessoas carnais. Não se pode agir dessa maneira. Existem muitos casos de pessoas que vão para uma igreja onde o ensino da palavra de Deus realmente é administrado, e a ênfase é essa, e a pessoa diz, gente, eu estou em uma igreja cristã há anos e nunca aprendi da Bíblia. Eu não sei nada de Bíblia. Como pode acontecer isso? A liderança não está sendo fiel. Não é isso que Cristo instrui que façamos, mas ali eles aprendem todas as outras coisas que são feitas. Existem campanhas, e existem até mesmo teatros e coisas que você sabe que você faz um grupo aí de coreografia, de teatro e tudo mais, mas você envolve os jovens porque a pessoa se sente importante. Eu tenho um papel, eu não posso faltar domingo porque eu apresento, eu sou pai. Então essas pessoas estarão ali. É um jeito de fidelizar o cliente, mas não é a maneira que a Bíblia prescreve. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque eles aprendem, esse tipo de coisa ajuda, a sua igreja cresce, mas não é instruído pela palavra de Deus. As pessoas podem ter toda espécie de expectativa. Quando eu estava no seminário, eu conversei com uma pessoa que disse exatamente isso. A minha igreja está sem pastor, mas nós estamos procurando um pastor. Agora, nós não queremos um pastor que fique preocupando com pregar domingo, não. A palavra pode ser 10 minutos, não faz diferença. Mas nós queremos uma pessoa que nos visite, porque nós somos uma igreja rural, e nós queremos uma pessoa que fique ali, passe o tempo com a gente, nos ajudando a consertar a cerca, nos ajudando até a tirar leite da vaca. Nós queremos isso, uma pessoa que faça isso durante a semana, e que visite todos os membros da igreja, e seja muito nosso amigo. Irmãos, não existe problema nenhum com o pastor te ajudar a consertar uma cerca. Mas se ele negligencia a palavra de Deus, está errado. Existe um tempo que pode ser dedicado a essa interação humana, claro, mas não existe prioridade nisso. A prioridade é em transmitir o ensino de Cristo. Então isso tem que ser o foco. Mas essa expectativa errada que uma pessoa pode ter, é uma expectativa que pode se tornar uma pressão sobre o pastor, para que ele mude as suas prioridades para atender a expectativa das pessoas. E em cada localidade haverá expectativas diferentes. Mas o papel do pastor é mostrar para as pessoas, isso é o que Deus diz que deve ser feito na igreja. Você precisa dessas coisas para o seu bem, para o seu crescimento. E por isso nós vamos fazer isso, até que as pessoas amadureçam e entendam a importância também disso. O pastor americano John MacArthur é uma pessoa que tem uma história interessante. Eu não sei, nunca li uma biografia da vida dele. Eu suponho que depois que ele falecer, fará uma biografia da sua vida. Mas ele começou pastoreando uma igreja na Califórnia que era pequena a igreja,
Mas por causa do seu dom, ele começou a atrair mais pessoas, pessoas começaram a circular fitas cassete das suas pregações, ele se tornou um nome conhecido. Ele descobriu que ele estava na rádio, quando ele um dia ligou a rádio, ele ouviu, sou eu que estou na rádio? Quer dizer, pessoas acharam que tinha qualidade o seu ensino e fizeram isso. Mas, enfim, hoje a igreja dele é enorme, e ele tem uma frase que se tornou famosa como frase sua. Ele disse: preocupe-se com a profundidade do seu ministério e deixe que Deus se preocupe com a sua abrangência. Não preocupe com quantas pessoas estão te ouvindo. Preocupe com o que você está fazendo, o que você está ensinando. Agora, o tamanho da sua congregação, o tamanho de pessoas, quantas pessoas vão te ouvir, deixa isso nas mãos de Deus. E uma coisa que ele disse em certo momento, em uma pregação, eu vou citar palavras dele, ele disse: nenhum ministério é medido pelo sucesso externo. Se o objetivo é atrair uma multidão, isso nem é tão difícil. É só sair dando o que as pessoas querem. Prometa cura para todos os que estão doentes. Prometa fazer as pessoas se sentirem bem. Prometa mais sucesso financeiro. Inclua dança na liturgia, com mulheres rodopiando. Faça um grande show musical. Faça de tudo. Existem muitas maneiras de atrair um público maior. É até fácil atrair uma multidão. Se você começar uma briga, logo muita gente se ajunta para assistir. Mas é muito difícil construir conforme o padrão de Deus. Isso é importante entender. Na década de 1820, nos Estados Unidos da América, um pastor se tornou muito conhecido e muito influente. E ele está influente até hoje. Aqui nessa cidade, eu vi livros dele. Um homem chamado Charles Finney. Já ouviu Finney? Finney não era cristão. Finney era um herege. Ele era um pelagiano. É importante entender isso. Pessoas estão estudando teologia sistemática de Finney. Aquele livro é herético. Quem crê daquela maneira irá para o inferno. Coisa muito séria. Mas Finney, apesar de sua doutrina falsa, as pessoas tiveram hesitação de criticá-lo, porque os seus métodos funcionavam para atrair pessoas. Ele usou a prática que era recente de fazer apelos e usava toda espécie de chantagem para fazer com que pessoas ali nos seus cultos, onde ele pregava, falassem que estavam decididas por Cristo. Qualquer tática de manipulação ele usava. E coisas que ele introduziu continuam sendo feitas. E essas coisas ali naquela região, onde ele teve sucesso imediato e muitas pessoas professaram fé em Cristo, em coisa de 10, 15 anos depois, não é umas 2 gerações depois, aquelas mesmas pessoas que disseram que haviam se convertido, estavam longe da igreja, no mundo, totalmente antagônicas ao cristianismo. E aquela região dos Estados Unidos hoje é a região onde é mais difícil de evangelizar e plantar igreja e ganhar pessoas para Cristo, por causa do legado de Charles Finney. Espero que vocês não sigam o seu mau exemplo aqui. Porque veja, lá no Brasil isso está acontecendo. Irmãos, lá no Brasil, as pessoas estão usando de táticas tipo assim, para induzir uma pessoa a ir à frente no momento de apelo, plante pessoas no auditório que irão à frente, porque as pessoas vendo outras irem, pensam, outros estão indo, também irei. É isso que é a transformação do coração que o Espírito de Deus produz. Isso é do homem, é da carne. Pessoas estão dizendo, e eu conheço pessoalmente pessoas que me admitiram isso. Pessoas estão falando, você pegue uma pessoa que é desconhecida porque ela é de outra cidade, pague ela um dinheiro para ela encenar que ela está doente ou que ela está endemoniada. E a pessoa entra como se fosse um deficiente, entra andando assim com uma dificuldade. Você impõe as mãos e ora e ela fica bem, e ela sai pulando com alegria. E você paga dinheiro e ele diz, as pessoas irão na sua igreja, as pessoas se tornarão mais confiantes na sua liderança. As pessoas dirão, ele é um homem de Deus, grande homem de Deus, eu vi ele curar pessoas, e você terá autoridade. Pessoas estão fazendo isso no Brasil. Irmãos, isso é mentira, e o pai da mentira é Satanás. Não é de Deus isso.
E uma pessoa que emprega essas táticas está a serviço do diabo, introduzindo na igreja santa de Jesus Cristo métodos de engano. Não use de engano. Isso é sério. Os meus pais foram para o Brasil na década de 1960. A Igreja Católica perseguia evangélicos. Perseguia. Pessoas tentavam fazer uma pregação em praça pública, jogavam pedra. Uma pessoa na família convertia, ela era expulsa, ela era perseguida. Em alguns casos, e 2 casos onde eu conheço pessoalmente, pessoas foram internadas em hospícios, porque professaram fé evangélica. Em 1960. Mas no Brasil, em 1960, quando meu pai chegava para alugar uma casa para morar, ou para alugar um salão para usar como local de reuniões, e a pessoa que era dono do imóvel, dono daquele prédio, daquela casa, sabia que era um pastor evangélico, disputava para conseguir que meu pai fosse aquele que alugasse o imóvel. Porque sabia, um pastor evangélico, ele paga certinho. Ele irá cumprir os seus compromissos, eu não levarei prejuízo. Hoje, eu já presenciei com os meus olhos salões alugados, onde o dono chegou de carro e abriu com a sua chave e começou a colocar tudo na rua, porque enfim conseguiu na justiça ordem de despejo, porque a igreja evangélica, e eu não estou falando de denominação, que é uma igreja lá, o nome da denominação não importa, mas esta igreja estava há 2 anos sem pagar o aluguel, estava explorando e utilizando o imóvel, lesando uma pessoa, sendo desonesta. E aquela igreja tinha na sua placa: Jesus resolve o seu problema. Qual é o seu problema? Entre os problemas, dívidas que você não consegue pagar. Que hipocrisia! Hipocrisia! Gente desonesta. Agora, você faz esse tipo de coisa, imagine procurar aquele dono daquele imóvel e dizer: deixe-me te falar do Evangelho de Cristo, eu sou evangélico. Você acha que a porta ainda está aberta? Irmãos, não está. Essas pessoas criam escândalo, elas mancham o nome do Evangelho, elas dificultam a obra de Deus. Jesus Cristo disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. E o nome de Cristo está sendo difamado hoje, está sendo muito difamado. É o que Pedro profetizou, que pessoas seguirão práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, movidos por avareza, farão comércio das pessoas, com promessas fictícias. Mas ele também diz: o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Essas pessoas cairão do juízo de Deus, porque existem pessoas que estão dando escândalo para o nome de Cristo. É uma coisa muito assustadora pensar no que Jesus Cristo fará com as pessoas que usam em vão o seu nome. O Senhor não terá por inocente aqueles que tomam o nome do Senhor em vão. Você se lembra quando Deus matou os 2 filhos de Arão? Moisés explicou para Arão, ele disse: isso é o que Deus disse, serei santificado naqueles que se aproximarem de mim. Aqueles que tomam sobre si o nome de Jesus Cristo precisam viver vidas coerentes do Evangelho. Precisam ser pessoas que não são hipócritas. Existem pessoas aí que têm uma fachada de religião, mas que secretamente são pessoas que têm vidas podres. Tem pessoas aí que estão vivendo em adultério, estão fazendo coisas desonestas financeiramente. Pessoas que dentro de casa são violentos com a esposa, mas sobe no púlpito e parece que é um grande homem de Deus, uma maravilha. Jesus Cristo advertiu aos seus discípulos, ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, a marca registrada dos fariseus era a hipocrisia. Tanto é que Jesus
costumava abordar-lhes assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, não é? É quase como se virou o sobrenome, o apelido deles. Mas Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disserdes às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserdes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. O dia vem em que toda máscara cairá e todo mundo será exposto. Veja o verso 5 aqui em 1 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, até que Jesus Cristo volte, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Para uma pessoa que é hipócrita, isso aqui deveria fazer calafrios subir e descer a sua espinha. Porque o dia do juízo fará isso. As coisas ocultas das trevas, aquelas coisas que a pessoa diz: ninguém sabe, ninguém sabe. Eu sei, eu estou na liderança da igreja e tem esses problemas, né, mas ninguém sabe. É claro que se soubesse, me tirariam, não deixariam que eu fosse pastor, mas ninguém sabe. Deus sabe. E o que se requer dos dispenseiros é que sejam fiéis, e é necessário que o bispo seja irrepreensível. É necessário. Se existe uma hipocrisia em relação, e porque ninguém é perfeito, eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida perfeita, eu não estou dizendo que você tem que chegar perante a congregação e confessar para a congregação: essa semana eu me aborreci lá em casa, meus filhos me desobedeceram e eu falei de uma maneira desproporcional, eu perdi a paciência com eles, e eu tenho vergonha da maneira que eu falei com eles, e eu preciso confessar. Não, irmãos, eu estou dizendo isso, vocês entendem. Todos nós somos falhos, mas nós somos também santificados em Cristo e temos nova vida se nós somos verdadeiramente cristãos. Mas existem os insinceros, existem os hipócritas. Deus irá revelar os segredos das pessoas. E não somente isso, Deus também manifestará os desígnios dos corações. Qual era a verdadeira motivação? Qual era o verdadeiro propósito? Por que você estava no ministério? Qual que era o seu objetivo? Porque os falsos profetas são movidos por ganância. Os falsos profetas são movidos pela glória dos homens. Os fariseus, Jesus disse: fazem, no entanto, todas as suas obras para serem vistos dos homens. E ele diz: pois então, as pessoas admiram eles já receberam a sua recompensa. A recompensa que eles terão, só isso. Durante alguns curtos anos aqui neste mundo, pessoas pensarão: oh, que homem espiritual é aquele fariseu. Eu vi ele orando na esquina. Ele ficou 30 minutos olhando para o céu, falando com Deus em oração. Respeito muito aquele homem. Ah, tá. Essa vai ser a recompensa da pessoa. E dura pouco, porque a mentira, dizemos no Brasil, tem perna curta, ou seja, ela não chega muito longe. E no dia do juízo a pessoa verá: eu achava que aquele homem era um homem consagrado, mas ele só lavava o lado de fora do copo. O lado de dentro era cheio de imundícia, cheio de podridão. Não é assim? Jesus disse que os fariseus eram. Imagina, você tem um copo que tem coisa podre, coisa que contamina. Se você colocar naquele copo alguma coisa para tomar, você vai ingerir juntamente com o copo bactérias e coisas que podem te adoecer ou te matar. E a pessoa pega o copo e faz o quê? As pessoas não vão ver o lado de dentro, não é? Então vou lavar o lado de fora do copo, só interessa o lado de fora. Jesus diz: é assim, são como sepulcros caiados, do lado de fora estão bonitinhos, pintou com cal, tá branco, parece uma coisa higiênica, mas do lado de dentro os vermes estão comendo. E Jesus diz: é assim essas pessoas são. Então o que é a realidade da pessoa? Irmãos, sinta o peso da palavra de Deus, ouça as palavras de Cristo quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus despreza
esse tipo de gente. Ele despreza. E se nós fizermos esse papel e permitirmos que nós sejamos hipócritas, Jesus terá desprezo por nós. Não podemos ser hipócritas. E, se necessário for, precisamos nos ajoelhar perante Deus e dizer: Senhor Deus, me salve de mim mesmo. Não permita que eu seja consumido pelo engano de pensar: os outros estão me olhando por fora e achando que está muito bonito, mas o Senhor sabe que o meu coração não está bem. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Agora, quando é uma pessoa fiel, quando é uma pessoa verdadeira, genuína, como era apóstolo Paulo, apesar de suas falhas, como era Apolo, apesar de suas falhas, como era Pedro, apesar de suas falhas, o dia do juízo não traz terror, porque se você está realmente servindo a Cristo, você é um arrependido, você é um fiel, você está perdoado em Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. E o que acontecerá no dia do juízo? Bem, o apóstolo Paulo falou sobre isso aqui no contexto imediato de nossa passagem. No capítulo 3, ele faz essa comparação. É como se a obra de Deus fosse assim: um edifício está sendo feito. Um edifício onde algumas pessoas contribuem colocando ali ouro, prata e pedras preciosas. Ou pode ser que a pessoa coloque madeira, feno e palha, coisas que o fogo consome. E então Paulo diz: o dia vai chegar, o dia do juízo, e a obra que nós fizemos, a contribuição que nós fizemos para o reino, será avaliada no dia do juízo. Se a obra que alguém fizer permanecer, receberá este galardão. Isso é uma perspectiva interessante. O que é a perspectiva bíblica sobre o ministério? Você não está fazendo para resultados imediatos, você está fazendo uma obra à luz do dia do juízo. No dia do juízo, a sua contribuição no reino de Deus será colocada no forno. E se o que você fez foi de valor real, ouro, prata, pedras preciosas, o fogo não fará dano. Mas se o que você fizer foi algo que no dia do juízo será visto como não sendo de valor, será consumido. E é nessa ótica que Paulo conclui o verso 5, dizendo que naquele dia, quando Deus trouxer à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Isso é para você coisa de pouca monta ou é importante? Você despreza a avaliação de Deus e você está pensando assim: mas e as pessoas? O que as pessoas pensam? Ou como que eu vou chegar num congresso de pastores e dizer que o meu grupo é um grupo pequeno, nós temos 12 pessoas frequentando? O que as pessoas vão pensar de mim? É disso que você está pensando? Ou você está preocupado com o louvor que vem de Deus? Porque 12 almas importam para Cristo muito mais do que números sem qualidade e sem fidelidade. E se Deus te diz: eu quero você pastoreando 12 pessoas, e você diz: eu farei, você sabe o que é incrível? Uma pessoa que for fiel, pastoreando 12 pessoas, poderá receber o mesmo galardão que uma pessoa que pastorear 12.000 pessoas, se for fiel. Porque no dia do juízo, Jesus relatou como que serão avaliados os servos por uma parábola, onde ele diz: um recebeu 2 talentos, e outro recebeu 5 talentos. O que recebeu 5 talentos ganhou 5 talentos. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Ambos receberam palavras idênticas de aprovação. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que sejamos então fiéis. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, quem somos nós para servir uma causa tão grande como a causa do Evangelho? É um privilégio poder partir deste mundo tendo de alguma maneira feito alguma contribuição para aquilo que importará para sempre. Deus, é muito, muito, muito melhor do que participar da construção de reinos, de impérios financeiros, de projetos que são aplaudidos como as coisas de grande importância nas mentes daqueles que só conseguem enxergar as coisas imediatas. Obrigado, Deus, pelo privilégio de servir. E obrigado, Deus, por cada obreiro que aqui está, pelo chamado que o Senhor deu a estes que estão aqui.
a disposição também que o Senhor colocou neles de servir. Que, ó Deus, desperte em nós mais fidelidade. Coloque, Deus, com que nossas vidas estejam mais alinhadas com o Teu propósito em tudo. Nos conceda compreender a Tua palavra e transmitir fielmente a Tua palavra. Nos conceda a facilidade e a sabedoria de como ensinar a Tua mensagem. Ajude-nos, ó Deus, a identificar erros que possivelmente estejam em nossas vidas e ministérios, que a palavra de Deus nos orienta, mas nós não temos ainda atinado. O Senhor pode abrir nossas mentes e pode nos conduzir para que sejamos mais bíblicos. Faça, ó Deus, com que cada um que aqui está seja ainda mais revestido, ó Deus, de graça e de poder para, pelo Espírito Santo, propagar a mensagem de Cristo, liderar o povo de Deus na direção correta, conforme a Tua vontade e o Teu agrado. Abençoe todos esses aqui que participaram deste congresso. Faça, ó Deus, com que seus ministérios sejam frutíferos, com fruto que permanecerá. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.